Olá, eu sou Mariana Goldi, bióloga e doutora em Ciência da Saúde, e esse é mais um vídeo da série Entendendo Gráficos. Hoje vamos falar sobre escala. Existem dois tipos de escala, basicamente, a escala linear e a escala logarítmica. A escala linear é uma escala onde ela segue os números da ordem natural, como eles são realmente, né? Então, como um somatório numa crescente da parte inferior do eixo y até a parte superior. Aqui nesse nosso exemplo, nós podemos ver o número de casos acumulados, ali identificado em 50 mil, 100 mil, 150 mil e 200 mil. E no eixo X, nós temos ali identificado as semanas epidemiológicas. Mas quando a gente está falando de escala, a gente vai estar geralmente com essa escala indicada no eixo Y, como é aqui nesse exemplo. Outra questão sobre a escala linear que é importante, essas marcações, então esses risquinhos ali onde está identificado os números, a distância entre eles sempre vai representar a mesma quantidade de valores. Então, independente de qual é a parte que eu estou identificando, na parte mais inferior ou na parte superior, ali sempre entre cada uma dessas marcações vai representar a mesma quantidade de valores, que nesse nosso exemplo aqui quer dizer 50 mil. Então, entre o primeiro e o segundo risquinho, quer dizer 50 mil, essa distância, e lá em cima, entre o penúltimo e o último risco, também representa 50 mil. Então, a quantidade sempre é a mesma, seguindo a ordem natural dos números. Na escala logarítmica, é diferente. Vamos ter algumas diferenças. A primeira que a gente pode já verificar é que a escala não inicia no zero. Na escala linear, o primeiro valor lá era zero. Então, onde juntava os dois eixos, iniciava do valor zero. Agora aqui, inicia do valor 1. E esse 1, a gente vê que ele vai crescendo de uma forma exponencial. Ou seja, conforme os números vão subindo na escala, eles vão crescendo como numa multiplicação, como se estivesse sendo multiplicado por 10 entre cada uma das marcações. Aqui, então, essas marcações que são vistas no eixo Y, onde a gente tem essa escala logarítmica, não indicam a mesma quantidade de números entre elas. Então, ali entre a primeira marcação, quer dizer um aumento de 10 casos acumulados. Mas lá na última, a gente observa que a penúltima marcação é 100 mil e a última 1 milhão, ou seja, essa distância representa um aumento de 900 mil casos. Então, por isso que a gente chama ela de um crescimento exponencial. Ela é uma escala que a gente consegue ver uma crescente de valores muito mais rápida. Então, enquanto esse mesmo tamanho do gráfico anterior representava 200 mil casos acumulados, aqui a gente pode apresentar com 1 milhão. Tem algumas vantagens de se usar cada uma delas e é o que a gente vai ver. Aqui nesse caso, só lembrando que a gente está vendo uma escala logarítmica usando um logaritmo de 10, ou seja, a multiplicação vai representar sempre vezes 10 entre cada marcação. Aqui, observando os dois gráficos juntos, a gente pode verificar como a escolha da escala faz com que os dados pareçam diferentes. Então, olhando aqui na tabela, onde tem os dados brutos, então realmente o número de casos a cada semana epidemiológica que foi utilizado para montar esses gráficos, a gente pode ver como eles parecem diferentes, e a curva se comporta de uma maneira diferente a cada escala utilizada. Então, a gente vê aqui na escala linear, parece que no início não tem quase dados e depois cresce rapidamente. E na escala logarítmica, parece que ela sempre cresceu e até estabilizou um pouco depois. Mas a escolha da escala vai ser de forma que o pesquisador prefere apresentar os dados. Não existe uma escala que é proibida, existe a escala mais adequada para mostrar os dados de uma forma que seja mais interessante a interpretação desses dados. Então, lembrando que a escala linear
ela vai ser sempre a escala onde vai ter uma organização natural dos números. Já a escala logarítmica, ela é interessante quando a gente quer utilizar para verificar se o crescimento, né, ou o comportamento dos dados é de forma exponencial. Então, assim a gente pode confirmar, né, ou ter uma melhor análise se esses números estão crescendo de uma forma exponencial quando a gente verifica num gráfico de escala logarítmica, né, ou se cresce de uma forma linear utilizando uma escala linear. E vamos ver mais alguns exemplos. Aqui eu coloco então um exemplo que não é um acompanhamento ao longo do tempo, né? Então a gente não quer ver uma curva, mas sim comparar dois grupos, né? Então um grupo de casos e de controles, né? Para verificar então a atividade enzimática de uma enzima em específico. Aqui mais uma vez eu coloco os mesmos dados, mas com duas escalas diferentes, com a escala linear do lado esquerdo e do lado direito a escala logarítmica com o logaritmo de 10. Aqui eu coloquei no topo da barra mostrando, né, o valor médio desse grupo, né, para que seja mais fácil a visualização. A gente pode verificar então que no lado esquerdo, com a escala linear, o grupo dos controles, onde tem 68, a atividade enzimática média, a gente nem vê essa barra, né? Porque como o grupo dos casos ele tem uma média de 14.600, a gente tem que usar uma escala, com a escala linear, né? Uma escala muito longa, né? Ali então chegando até 15.000, 20.000, para que eu consiga apresentar esse valor médio de 14.600. Então, o meu controle lá, que tem uma média de 68, essa minha barra fica tão baixinha que ela nem aparece no gráfico. Mas, quando eu uso uma escala logarítmica, aqui eu consigo, então, como a minha escala ela fica de forma exponencial, ela vai crescendo com uma multiplicação, eu tenho ali o início dessa minha escala, né, do meu eixo y, aparecendo valores pequenos e no topo do meu eixo aparecendo valores bem grandes, né, bem maiores do que os iniciais. Então, assim, eu consigo visualizar tanto valores pequenos quanto valores grandes utilizando essa escala logarítmica. Nesse nosso exemplo aqui, seria mais interessante apresentar esses dados utilizando uma escala logarítmica. E aqui, nesse último exemplo, a gente pode ver também uma atividade enzimática, né, em dois grupos, os casos e os controles, visualizando com três escalas diferentes. Uma escala linear e numa escala logarítmica, tanto com o logaritmo de 2 quanto no logaritmo de 10. Esse exemplo eu trouxe para vocês para ver que, às vezes, utilizando escalas diferentes, o comportamento dos grupos é semelhante. Que aqui a gente vê que as barras praticamente não mudam utilizando essas três escalas diferentes. Mas a escala, a visualização da escala é diferente. Então, na escala linear, a gente vê que os valores iniciam no 0 e vai até 8, né? Então, realmente com todos os números inteiros entre esses dois valores, né? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E na escala logarítmica de 2, os números vão crescendo com o expoente de 2. Né? Então, iniciando no 1, então 1 vezes 2, 2, vezes 2 vira 4, e 4 vezes 2, 8. Né? Então, mesmo tendo a mesma amplitude da escala, os números da escala são diferentes. Os valores intermediários são diferentes. E no terceiro gráfico, na escala logaritmo de 10, como aqui os valores são pequenos, né, só tem dois valores na escala, 1 e 1 vezes 10 é 10. Então, fica uma escala até estranha, né, só tem um valor no topo. Isso acontece por quê? Porque esses valores são muito próximos, né, então os dois grupos ali tem 1,1 e outro grupo 4,6. Então, nesse caso, usar uma escala logarítmica não faz muito sentido, né? Porque eu não preciso visualizar uma escala, né, tendo uma maior amplitude dos dados.
Então, esse exemplo aqui, o mais adequado realmente seria utilizar uma escala linear, né, que eu consigo então visualizar esses valores na sua ordem natural. Nos próximos vídeos da série Entendendo Gráficos, nós vamos ver os diferentes tipos de gráfico e como interpretar eles. Pode deixar então aqui nos comentários qual tipo de gráfico quer que seja feito o vídeo e também não se esquece aqui de já curtir o vídeo e se inscrever no canal para ser avisado e não perder nenhum vídeo. Até lá!